Amém, gente? Você pode se sentar. Tenta respirar um pouquinho com a sua máscara aí, tá agora. Muitas emoções, muita saudade que bate agora dos cultos presenciais. Com certeza o Ultra deve sentir muita falta dos encontros que se tem de domingo, né? De ir para casa da Red e poder lá jogar futebol, poder cair na piscina, poder ouvir as mensagens do Felipe, sabe, de encontrar os amigos. Com certeza o Mega também deve estar com muita saudade do Glorious Day na casa da Red, sabe, de poder pular, de poder gritar. Com certeza você está com saudade de encontrar sua galera, de ir para o BK depois do nosso encontro de sexta. Às vezes você também está com aquela saudade do Jorge gritando na cantina: compra o lanche, compra o lanche, para de gastar o dinheiro no BK e come aqui, né? O Jorge ficava gritando, as dancinhas da equipe. E com certeza alguns sentem falta de serem jogados na piscina no dia do seu aniversário. Era uma tradição quase ali. Era muito divertido isso acontecer. Mas eu confesso também que o Light sente muita falta dos cultos presenciais. O Light sente falta do pequeno grupo presencial. Sabe, o Light sente muita falta do Light Camp. Quem foi para o Light Camp sabe que foi um momento incrível, onde a gente viu a Agnes e o Jorge demonstrando um baita de um talento na dança e na ginastiquinha, onde a gente viu as meninas invadindo o quarto dos meninos e depois a cena épica dos meninos entrando dentro do refeitório com as roupas das meninas e com uma mala, uma calça descendo esqueci o nome daquele negócio lá? Tirolesa, sabe? Todo mundo olhando e dando risada daquela cena. Com certeza a gente sentiu falta do culto da fogueira, que não foi da fogueira, mas foi um culto que Deus proporcionou para nós. Com certeza teve muita gente que sente falta do Peaks Country, sabe, uma baita festa que a gente unia os pequenos grupos e tudo acontecia de forma maravilhosa, era muito bacana. A gente sente falta de muita coisa. A gente sente falta do pós-acampa, que foi sensacional, a gente riu demais. A gente sente falta de muita coisa. E parece que o avião da nova geração estava começando a decolar e precisou fazer um pouso de emergência, um pouso muito forçado, um pouso que a gente não esperava, sabe? E é interessante que muitas coisas aconteceram de bom nesse tempo, programações online, a gente descobriu talentos de outras pessoas, descobrimos pessoas que realmente amam a palavra de Deus e querem compartilhar através de vídeos, a gente viu os devocionais, a gente viu a galera se engajando, a gente viu, né, muitos talentos aí aparecendo em meio ao palco para poder apresentar algo bacana para o Kids. A gente viu uma galera se empenhando a transmitir, através do seu testemunho de vida, uma mensagem para outros adolescentes. Sabe, então a gente viu muita coisa boa acontecer. Muita coisa boa acontecer. E Deus vai continuar fazendo grandes coisas. Ele faz grandes coisas e vai continuar fazendo. Só que eu tinha planos em 2020. Em 2020 eu tinha meus planos. Os meus planos eram, primeiro, fazer o Lightpix decolar. Sabe, o Lightpix ser, nosso ministério referência de jovens e tudo mais. Só que aí veio a pandemia e acabou um pouco os meus planos, né? Então a gente teve que percorrer um outro caminho. Outro plano que eu tinha muito grande no meu coração era a chegada dos meus pais. E os meus pais chegaram, agora nós estamos em família, só que aí meu pai arrumou um emprego lá em Limeira, graças a Deus. E aí ele está agora lá em Limeira, construindo a sua vida, mas este é um plano realizado. Outra coisa que eu tinha como plano é viajar para a Europa. Ah, quem não queria, né? Era o meu sonho, gente. Estava juntando dinheiro para isso acontecer, e aí o euro subiu demais. Aí o sonho deu uma... Vamos com calma, sabe? Outra coisa que eu tinha como sonho era comprar um carro. Ah, quem não quer comprar o seu carro? Ainda estou no sonho, estou em oração. Deus um dia vai prover. Amém? Amém. Me ajuda, gente. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Deus. Agora, um outro sonho que eu estava assim, irradiante. Mano, esse ano eu vou conseguir e tal. Era esse aqui, ó. Ficar maromba. Mas não rolou, né? Não rolou. Mas a gente sabe, né, que é tudo um processo. Eu pedi ajuda do Luiz aí, dos professores de educação física. Quem sabe Deus faz um milagre, né? Mas você também tinha planos. Com certeza você tinha os seus planos. E muitos de vocês tinham aquele plano de viajar para a Disney. O meu intercâmbio, sabe? Ah, o meu au pair. Ah, a minha viagem. E ela teve que ser adiada. Outra coisa que muitos dos adolescentes estavam esperando era a viagem missionária. Sabe? Aí todos ficam,
Que triste, né? Que teve que ser cancelada, mas tudo isso, cancelada não, adiada, tudo isso para o tempo que Deus quer. Outra coisa, que era um sonho e era muito planejado por muitos, era a formatura. Era o entrar na faculdade, sabe, passar no vestibular, sabe, a formatura, ingressar agora em uma nova vida, sabe, uma nova rotina. Para muitos, esse momento teve que ser adiado ou mudado, que era o casamento. Então muitos tiveram que adiar o seu casamento, muitos tiveram que replanejar como seria o casamento. E muitos de vocês também planejavam ganhar mais dinheiro esse ano, através do trabalho, ou conseguir um trabalho. E a gente vive nesse momento agora que muitos perderam o seu trabalho. Aquele cargo que havia sido prometido, acabou não vindo. Acabou então ali tendo que ser aguardado. Então nós todos estamos vivendo vidas diferentes, nós temos idades diferentes, mas nós estamos vivendo um momento que é comum. Um momento que é comum de refazer os nossos planos, de repensar a nossa vida. E chegou um momento, né, logo no começo da pandemia, que eu me fiz uma pergunta. Eu precisei repensar algumas coisas dos meus valores, da minha vida. Então você pode estar vivendo na escola, você pode estar estudando para o seu vestibular, você pode estar estudando para a sua faculdade, você pode estar trabalhando, você pode fazer N coisas. Mas essa situação afetou completamente aquilo que há em nosso coração. E a pergunta que veio e me latejou e ficou na minha mente por muitos dias é essa aqui, ó. Arthur, como está o seu relacionamento com Deus? Arthur, como está o seu relacionamento com Deus? Sabe, então, a fase de vida que você está, seja pré-adolescente, adolescente ou jovem, a pergunta é, como está o seu relacionamento com Deus? Será que a pandemia e tudo que nós estamos passando fez com que a gente esfriasse nosso coração em relação a Deus? Será que a pandemia ela é culpada por agora eu ter esse esfriamento espiritual no meu coração? Ou não olhar e não ter um relacionamento constante com Deus? Será que a gente pode mesmo culpar, ou será que a gente precisa olhar para a pandemia como um teste para mostrar o nosso coração? Porque com certeza, ao longo da sua pandemia, você reclamou de muitas coisas. Porque você queria ter o controle da sua história. Só que é Deus quem escreve a sua história. Sabe, e aqui a gente começa a analisar algumas coisas. Que o esfriamento espiritual, ou algo do nosso relacionamento crescente com Jesus, a culpa não é porque falta culto na igreja. A culpa não é por conta de programação. Isso, com certeza, vai nos ajudar a viver um relacionamento crescente com Jesus. Mas, já pensou na nossa responsabilidade diária para com o nosso relacionamento com Deus? Já pensou? Já analisou isso? Eu tenho conversado com muitos jovens recentemente. E aí, a minha pergunta para esse jovem é, quanto, em porcentagem, está a sua vida com Deus? Aí vem a resposta. Você pode refletir aí, quanto em porcentagem está a sua vida com Deus? Aí muitos me responderam, 40%. Outros, 10%. Outros, Arthur, está aquele 1% vagabundo. Sabe? Tá, Arthur, menos 3%. Aí eu falei, nossa, estamos feio aqui a coisa, né? Mas agora eu quero levar você a uma outra pergunta. Qual que é a porcentagem de Deus, do cuidado de Deus para com a sua vida? Você já parou para pensar? Você tem motivos de gratidão a Deus ao longo do seu ano? O primeiro motivo de gratidão a Deus é você estar aqui. Você poder estar aqui. Sabe, então quando a gente coloca na balança a nossa vida, a porcentagem de Deus, ela vai lá em cima. E a gente está muito aquém de um relacionamento com Deus. Porque a gente mede o nosso relacionamento com Deus a partir do momento que nós estamos. Ou seja, eu estou num momento feliz, eu estou bem com Deus. Se eu estou num momento de dificuldade, eu vou procurar Deus. Agora, se eu estou feliz, cara, Deus fica de lado. Sabe, então, a gente precisa pensar nessas coisas. E eu quero refletir com você sobre isso. E contar a história de um jovem na Bíblia. Eu quero ser bem rápido naquilo que eu quero falar. Que foi um jovem que dedicou a sua vida inteira a Deus, em todos os estágios da sua vida. E eu quero falar sobre Josias. Josias. Esses dois versículos de 2 Crônicas 34, 1 e 2 vão contar e resumir a história de Josias. Um jovem de 8 anos que começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 31 anos, cerca de 23 anos. E esse pequeno versículo vai trazer uma grande verdade para nós.
Porque Josias, ele assume o trono com 8 anos. Um reino que era totalmente dividido. Sabe, um reino que estava em caos. O seu pai havia sido assassinado pelos políticos daquela época. E agora imagina, uma criança de 8 anos assumir um reino totalmente dividido, um reino totalmente em crise, um reino totalmente oposto ao rei. Sabe, então ele sucedeu o trono do pai, sabendo que muitas pessoas haviam matado seu pai. Agora imagina a crise dessa criança, assumindo esse trono. Imagina a crise dessa criança, assumindo esse posto. Só que a Bíblia vai dizer algo muito interessante sobre Josias. Vai dizer que Josias fez o que era certo aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Sabe o que isso significa, Arthur? Significa que Josias, ele era visto dessa forma por Deus, porque o amor que ele tinha por Jesus era evidente através da sua obediência. Obediência a Deus em todas as situações. Ele confiava em Deus em todas as situações. Sabe, ele sabia que não poderia passar por tudo que ele passou sozinho. Ele precisava de alguém. Ele precisava de alguém. Ele precisava de Deus. Sabe, e ele aprendeu isso olhando vários exemplos. Ele pegou a história ali de Israel e começou a ver vários reis. E vários reis maus. Vários reis que decidiram desobedecer a Deus. E o povo foi castigado. Então ele tinha exemplos. E aí ele se deparou com um exemplo chamado Davi. Ele seguiu o exemplo de Davi. O texto vai dizer, e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi. E Davi se tornou um exemplo porque Davi era um homem temente a Deus. Sabe, em todas as situações, seja perseguição, sofrimento, perdas, alegrias, Davi, ele sempre sabia que Deus estava com ele. Sabe, Davi, ele tinha a certeza que todos os episódios da vida dele estavam sob o controle de Deus. Então Davi olhava sempre para Deus. Só que Davi também nos ensina que ele era um homem arrependido. Ele é um homem de muitas falhas, de muitos pecados. Você vai ver Davi mentindo, você vai ver Davi adulterando, você vai ver Davi assassinando, você vai ver Davi fazendo escolhas erradas, desobedecendo, sendo orgulhoso. Só que, por que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem constantemente arrependido. Ele se arrependia constantemente. Sabe, ele buscava e reconhecia o seu pecado. E aí ele então mudava a sua atitude. Ele mudava. E aí então ele se tornou um exemplo para os grandes reis. Ele era um rei amado. Ele era um rei querido. E a sua história se tornou um exemplo. Um exemplo para nós. E é interessante que ele se tornou esse exemplo. Então ele era esse exemplo para Josias. Josias então decidiu não olhar para os outros reis, mas olhar para Davi. Davi tinha um coração temente, arrependido. Sabe, isso nos ensina. Porque nós também precisamos seguir bons exemplos. Sabe, a Bíblia vai dizer que se você quiser ser sábio, ande com os sábios. Se você quiser ser tolo, ande com os tolos. Sabe, a Bíblia vai nos mostrar um exemplo perfeito, Jesus. E Ele constantemente está dizendo, me siga. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo e me siga. Sabe, então Jesus é o exemplo, né, de alguém que foi temente a Deus em todo o seu caminhar. E nós precisamos olhar para esse exemplo. Sabe, Jesus, Ele nos chama sempre ao arrependimento, a viver sempre nos arrependendo, buscando mudar as nossas atitudes, e por isso Ele se torna o nosso exemplo. E é interessante que Josias vai continuar, o texto vai dizer, ele não se desviou, nem para a direita nem para a esquerda, outra versão vai dizer, ele não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Sabe, então Josias, ele decidiu não se desviar. Josias, ele decidiu não correr para o lado oposto. Josias, ele decidiu não pegar um atalho enganoso. Josias, ele decidiu não ir por impulso. Ele preferiu seguir uma bússola. Ele preferiu olhar para um GPS, o GPS de Deus, da palavra dele. Ele preferiu focar os seus olhos em Deus, pois ele sabia que tudo aquilo que ele precisava vinha de Deus. Ele sabia que todo o conhecimento que ele precisava para governar, as orientações necessárias para ele viver, vinham de Deus. Tudo que ele precisava, seja de posses, de pertences, ele sabia que vinha de Deus. Ele sabia que o socorro para um problema, uma situação difícil, vinha de Deus. E tudo que ele passasse com a ajuda de Deus, ele seria abençoado. Ele teria vitória.
Sabe, então ele decidiu não dar brechas para o pecado tomar conta do seu coração, pois ele tinha certeza que o pecado, com certeza, iria tirar a sua visão, ia fazer com que ele se perdesse como um rei. Ia fazer com que ele se perdesse, e assim, consequentemente, a nação. Sabe, então, essa é uma das mais belas histórias que eu vejo na Bíblia, porque mostra que Josias, em sua fidelidade a Deus, em todas as fases da vida, vai mostrar a fidelidade de Josias em todas as fases da sua vida. E eu vou mostrar para você, porque Josias, ele não foi um homem perfeito, ele foi cheio de falhas, mas a fase da vida dele nos ensina algo muito importante. Por quê? Porque Josias, aos 8 anos, ele se tornou rei. Josias se tornou rei. E eu já contei um pouco do contexto. Uma outra coisa que aconteceu é que Josias, aos 16 anos, ele decidiu buscar a Deus. E o que é buscar a Deus, Arthur? É olhar para Deus em toda, em qualquer situação. Sabe, Josias, ele teve que buscar a Deus para decisões do reino, para decisões da sua vida. Sabe, por tudo aquilo que ele passou, ele olhou para Deus. Ele negou os seus desejos a fim de agradar a Deus. Sabe, então ele tinha um coração que desejava buscar a Deus, que desejava agradar a Deus em tudo aquilo que ele era. Só que o grande problema é que a nossa geração, ela decide ser seguidora de outras pessoas do que de Deus. Esse é o grande problema da nossa geração. A gente procura ser seguidores de youtubers da vida, a gente procura ser seguidor de uma filosofia de vida, a gente procura ser seguidor de uma ideologia política, a gente procura ser seguidor, né, de alguém que está em evidência nas redes sociais, sabe, a gente procura muito da questão de, cara, eu sou uma pessoa vaidosa, então eu vou viver a minha vida pela vaidade, a gente procura isso, sabe, não buscamos mais na Bíblia uma orientação, a gente procura na mídia a orientação, e o que a mídia fala, sabe, e o que a mídia fala, e aí então, nós não temos mais uma vida com Deus, que é uma vida forte, é uma vida fraca, uma vida raquítica. Sabe, a gente passa pelas situações e aí a primeira coisa que a gente pensa é, não, eu vou abandonar tudo. Porque a gente não olha para o autor da vida. Aí a gente vai falar que a gente não tem tempo. A gente vai falar que a gente não tem tempo. E é uma coisa interessante que o livro do C.S. Lewis fala, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele vai dizer assim, ó, o plano é, seja e faça todas as coisas atrativas. Tire o tempo dessas pessoas, para que eles não tenham tempo de buscar a Deus. Faça tudo que é atrativo, por isso que o mundo é atrativo. Por isso que as coisas lá fora, que são opostas a Deus, ela é atrativa. É para tirar o seu tempo, e aí quando você olha para o seu relógio, você fala assim, estou cansado. Ah não, Deus, fica para amanhã. Ah, fica para mês que vem. Sabe, e a gente vai se deixando levar. A gente vai se deixando levar, e isso vai fazer com que a gente olhe para Deus de uma forma pequena. Ah, Deus é pequeno para resolver o meu problema. Ah, Deus não vai resolver a minha situação. Ah, Deus não resolve os problemas do meu coração. Deus não sabe cuidar bem do meu futuro. Sabe, a gente vai olhar para Deus de uma forma pequena. E eu lembro que quando eu me converti, aos 18 anos, nasci num lar cristão, mas aos 18 anos eu me converti, cara, eu lembro que eu fui tomado por um amor por Deus. Tomado, de passar horas e horas lendo a Bíblia, de passar horas e horas dentro do quarto, ouvindo música, e lá chorando, ai Jesus, me perdoa Jesus, pequei, sabe, passava horas e horas ali, sabe, eu tinha amigos que a gente ia para um monte orar, mano, eu acho que muita gente não sabe nem o que é isso, mas tem alguns aí que sabem o que é isso, né, até lembro das histórias dos montes, que acontece, a grama pegando, acendendo e tal, aquela coisa toda. Mas eram tempos assim preciosos, sabe, era algo incrível, Deus falava nitidamente, sabe, eu procurava uma resposta em Deus e era claro, sabe, porque eu estava vivendo esse relacionamento com Ele, e esse tempo me ensinou que tudo que eu venha a fazer, as tentações que eu venha a sofrer, a ansiedade que venha a bater no meu coração, a minha atitude é recorrer para Deus, é recorrer para Deus. Sabe, então, Josias, ele decidiu buscar a Deus. E aí, então, tudo que acontecia no reino, ele buscava a Deus. Tudo que acontecia na vida dele, ele buscava a Deus. E aí ele foi crescendo, entendendo essa vida com Deus. E aos 20 anos, ele direcionou o povo de Judá e Jerusalém.
Ele direcionou, ele promoveu uma reforma, sabe? Ele promoveu um movimento que transformou toda aquela cidade. Ele começou a ensinar, ele começou a direcionar o povo, ele começou a fazer com que o povo vivesse um processo agora de purificação, sabe? De limpeza de coração. E aí esse processo foi tão grande que o povo começou a tirar os ídolos e jogar eles longe, destruir lugares que vão conduzir as pessoas ao pecado. Eles então destruíram casas de prostituição, eles destruíram casas de bebedeiras, sabe? Eles destruíram prostíbulos, eles saíram tirando os altares, os templos que foram feitos para os outros deuses. Eles passaram por uma purificação, sabe? Eles agora começaram a entender quem Deus era na sua vida. E aí, aos 26 anos, Josias decidiu restaurar o templo. O templo era o lugar de adoração a Deus. E aí, enquanto eles estavam naquela reforma, os sacerdotes encontraram o livro da lei. E aí levaram até Josias. Na hora que Josias começou a ler o livro da lei, os 10 mandamentos, Josias ele rasgou as vestes dele. E aquela tradição dizia que quando a pessoa rasgava a primeira roupa, uma parte da roupa, estava dizendo que aquela pessoa estava indignada. Porque na hora que ele olhou para as leis do Senhor, ele viu que o povo estava totalmente desviado. Que o povo estava muito longe de agradar a Deus. E ali então ele começou a propagar aquela mensagem para o povo: se arrependam, olhem como nós estamos vivendo, nós estamos desobedecendo a Deus e por isso que nós somos castigados. E por isso que nós passamos por muitas aflições. E aí então o povo assumiu um compromisso de obediência a Deus. Assumiu um compromisso de obediência a Deus. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 34, 33, que enquanto Josias viveu, o povo não se desviou dos caminhos de Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não se desviou dos caminhos de Deus. E aí, aos 31 anos, Josias, em uma batalha, infelizmente, morre. Em uma batalha, ele infelizmente morre. Mas ele deixou um grande legado, que honrou o nome de Deus, a qual faz ele ser lembrado como um grande rei na história de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que nunca houve um rei como Josias. Nunca houve um rei como Josias. A Bíblia vai dizer, um rei que se voltou para o Senhor com todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, obedecendo toda a lei de Moisés, toda a lei de Deus que foi dada a Moisés. Sabe, então, Josias tem algo a nos ensinar aqui, que independente da fase de vida que você viva, nós devemos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos, não há um intervalo. Não há um intervalo. São em todos os momentos da nossa vida. Sabe, então, Josias nos mostra isso, que seja antes da pandemia, seja durante a pandemia, seja depois da pandemia, a nossa vida com Deus, ela deve ser constante, ela deve ser crescente. Ela deve ser crescente. Sabe, em todos os momentos da vida de Josias, ele buscou a Deus. Josias nos conta a sua história de sucesso, de uma busca, de uma vida, de uma jornada, de um relacionamento com Deus. Porque com certeza, Josias ele era esperto. Josias ele olhou para os exemplos. E aí então ele se depara com o exemplo de Salomão. E Salomão, ao fim da sua vida, dá uma série ali de exemplos, de conselhos para os jovens. E uma das coisas que ali é dito por Salomão: jovem, lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jovem, se lembre do seu Criador enquanto você tem força. Jovem, lembre do seu Criador enquanto você consegue pensar, raciocinar. Jovem, lembre do seu Criador todos os dias da sua vida. E Salomão continua dizendo que o propósito, aquilo que é essencial para o homem, para toda pessoa, que entendeu quem Jesus é e o que Jesus fez, é: tema a Deus. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos.
tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois isso é essencial para a sua vida. É essencial para a sua vida. Mas Arthur, eu vejo que você está falando algo muito bacana, mas como que eu posso viver isso? Eu quero te mostrar como nós devemos buscar a Deus. A primeira coisa que você precisa é reconhecer a necessidade. Você precisa reconhecer que você precisa de um Senhor. Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que a sua vida sem Deus não tem sentido. Sabe, eu sou pastor de jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Já fui em muitos acampamentos por aí. E muito do que eu tenho ouvido é: Arthur, eu sou um jovem que sinto um vazio muito grande no meu coração. Arthur, eu me sinto sozinho. Arthur, eu sofro muito porque eu erro muito. Arthur, eu sofro porque os outros erram comigo. Sabe, Arthur, eu sofro porque eu me afundo com os meus pensamentos pessimistas. Arthur, eu sofro com os vícios que eu não deixo e não quero deixar. Os meus vícios no videogame, os meus vícios na bebedeira, os meus vícios na pornografia, os meus vícios na mentira, os meus vícios nas questões do meu orgulho, os meus vícios no meu trabalho. Sabe, os meus vícios na droga. Eu escuto muito disso. E aí eu viro para eles e digo o seguinte: olha, tem uma coisa que mudou a minha vida. Tem uma coisa que mudou a minha vida. E essa coisa se chama Jesus. Isso transformou quem eu sou. Eu era um jovem perdido, cara. Eu fiz muita coisa errada. Mas quando eu encontrei a Cristo, a minha vida encontrou sentido. Sabe, deixa eu dizer algo para você. O que mudou a minha vida foi uma frase de Agostinho. Não ame a Deus, mas outra frase, que ele diz o seguinte: somente o Criador tem a capacidade de fazer o homem que Ele fez feliz. Somente o Criador tem a capacidade de fazer o homem que Ele fez feliz. Sabe, então você não vai encontrar a alegria em um sentimento, em uma emoção, você vai encontrar a alegria em uma pessoa, Jesus. Você vai encontrar alegria em uma pessoa, Jesus. Então você precisa reconhecer a sua necessidade de Cristo. E aí então, reconhecendo a sua necessidade, você adote hábitos de relacionamento com Deus. Sabe, eu aprendi que quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Aí você se pergunta: Arthur, mas Deus não fala comigo. Às vezes Deus não fala com você porque sua Bíblia está fechada. Às vezes Deus não fala com você porque você está fazendo uma devocional rasa. Você não reflete na mensagem que ali está. Você vive de versículo do dia. Você vive de um culto. Você vive de um acampamento. Você vive de um encontro de pequeno grupo. Você vive do seu serviço de voluntariado. E aí você vira aquele crente 6 horas. 6 horas por mim. Oh, faz lá isso por mim. Sabe, a gente não tem mais uma vida crescente com Jesus. E até vira uma ironia a nossa vida. Porque a gente vai lá, posta muita coisa sobre Jesus. Frases gigantescas. Nossa, frases lindas. Mas daqui a pouco, a gente posta uma coisa que é totalmente oposta àquilo que a gente acabou de postar. Sabe? E aí a gente acaba se tornando uma pedra de tropeço virtual. A gente acaba se tornando uma pedra de tropeço virtual, porque a pessoa vai passar ali pelos seus stories. Sabe, isso não é cultivar um hábito de relacionamento, porque Deus transforma você diariamente. Sabe, uma outra coisa: Arthur, mas eu não posto stories, eu não mostro, eu não faço. Então pior ainda, que você está fazendo escondido. E daqui a pouco você quer dar conselho para alguém mais novo, de não faça isso. A gente acaba se tornando um hipócrita. Sabe? E a hipocrisia é uma vida que está longe de Cristo. Uma vida que está em desajuste à vida com Cristo. Os fariseus estavam vivendo assim, sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas por dentro eram podres. Sabe, não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer isso de você.
Deus não quer isso do Arthur. A gente precisa cultivar hábitos de relacionamento, é olhar para Deus e Deus ser o primeiro pensamento do nosso dia. Sabe, não é acordar e olhar para o Instagram ou para qualquer outra mensagem que chegou para você, não, é olhar para Deus. Sabe, é agradecer pelo seu dia. Obrigado, Deus, pela chance que eu tenho de respirar. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de poder trabalhar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor está me dando de estudar. Obrigado pela família que eu tenho. Obrigado pelo alimento que o Senhor me proporciona ter. Sabe, é ter esse relacionamento com Ele. É esse relacionamento com Ele. E você, ao longo do seu dia, viverá a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Porque os seus pensamentos estão focados no alto. E isso muda tudo. Mas quando isso não acontece, a gente flexibiliza os princípios. A gente vai deixando de agradar a Deus para buscar aquilo que nos agrada. Sabe, então para buscar a Deus, a gente não pode flexibilizar princípio. Se Deus disse, é isso que Ele disse. Se é isso que Ele falou, essa é a verdade. Sabe, se Ele disse, está falado. Não deixe aquilo que você sente, ou a aparência do pecado, por mais atraente que ela seja, te enganar. Nós repetimos isso aqui. Nós oramos por vocês. Nós abraçamos vocês. E a nossa oração é para que você ouça, que é diferente de escutar. Ouvir faz você levar para o coração. Escutar faz você entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente ora para que você ouça esses conselhos. E aí então, não flexibilizando os princípios de Deus, você será obediente, e você viverá então a vontade de Deus. Sabe, tem muita gente que me pergunta, Arthur, eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. Como que eu faço para viver a vontade de Deus? Muitos estão desesperados por isso. O segredo é simples. O segredo é muito simples. Obedeça. Quer viver a vontade de Deus? Obedeça. Obedeça os seus pais. Obedeça o que a palavra de Deus diz. Pois a palavra de Deus nunca vai te conduzir ao erro. Sabe, então você quer viver a vontade de Deus, que você persegue tanto, obedeça. Se você não está vivendo a vontade de Deus, cara, olha aí, analisa a sua vida. Reajusta. Porque foi assim com Josias. Ele entendeu que o tempo era de Deus. Ele entendeu que a direção vinha de Deus. E aí então ele decidiu buscar a Deus. Ele purificou o seu coração. Sabe, ele assumiu um compromisso de obediência a Deus. E deixou um grande legado que honra a Deus. E com certeza, ao fim da sua vida, ele pôde dizer, eu vivi a vontade de Deus. Eu vivi a vontade de Deus. Então a pergunta é, como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Recentemente eu assisti um filme, e com certeza você já assistiu, Rei Leão. Rei Leão. Eu sei que tem muitas coisas ali no filme do Rei Leão, mas tem uma parte que me chamou muito a atenção. O Simba, ele sabia que o pai dele estava morto, e fugiu, com medo, fugiu, pela vergonha. E aí então, um encontro com um macaco, que eu nem lembro o nome dele, eu não lembro o nome do macaco, né, do chimpanzé lá. Mas o chimpanzé chegou ali e falou assim, olha, deixa eu mostrar um negócio para você. Mufasa, o seu pai, ele pode estar morto, mas ele está vivo dentro do seu coração. E aí isso mudou a história, porque Simba foi lá, se encheu de coragem, foi, enfrentou e venceu, e aí então seguiu os passos do seu pai. Só que eu quero trazer uma verdade para você, que mexeu muito comigo. Foi eu entender que o meu pai, ele não está morto. O meu pai não está morto. O meu pai habita dentro do meu coração. Habita dentro do meu coração. Então se eu sei que ele não está morto, e eu sei que ele habita no meu coração, eu não posso viver como se Cristo estivesse morto nos meus dias. Eu não posso viver dessa forma. Por isso que eu concordo muito com o que Lutero vai dizer. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje, e fosse voltar amanhã. E fosse voltar amanhã. Sabe, viva como se Cristo fosse voltar amanhã.
porque a cada dia que passa, nós estamos a passos largos ao encontro dEle, e a cada dia que passa, Ele vem ao nosso encontro. Então nós precisamos viver como se Cristo fosse voltar amanhã. Amanhã. E isso muda a nossa forma de viver, porque a gente sempre vai viver buscando agradar a Ele, ao meu Senhor, e o meu coração vai se encher de alegria e de esperança, porque eu concordo muito bem com aquilo que o John Piper diz, que se Cristo for removido do nosso coração, nem o universo inteiro será capaz de preencher o vazio deixado. O universo inteiro não tem capacidade de preencher o vazio que somente Cristo pode preencher. Sabe, então, faça uma oração. Um dia eu fiz uma oração, aonde eu falei para Jesus: Deus, eu dou a minha vida, porque eu entendi que o autor da vida deu ela por mim. Deus, eu entrego o meu coração, porque eu sei que Tu és o único que consegue cuidar do meu coração enganoso. Deus, eu entrego as minhas forças, porque eu sei que quando eu sou fraco, o Senhor é que me faz forte. Deus, eu entrego a minha insegurança, pois eu sei que o Senhor é o socorro bem presente. Deus, eu entrego o meu futuro, pois eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Deus, eu entrego todas as situações que eu não tenho controle, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder para fazer aquilo que é impossível. Deus, eu entrego o meu coração pecador, pois eu sei que no Senhor eu encontro amor. Deus, eu entrego ao Senhor o meu coração, pois eu entendi que o Senhor é o meu Pai. Entendi que o Senhor é o meu Salvador, o meu protetor, o meu sustentador, o meu provedor, e no Senhor eu não tenho falta de nada. De nada. De nada. Então, para refletir e praticar, a busca por Deus deve ser constante em qualquer fase da vida. Sabe, a idade que você tem não deve mudar o seu relacionamento para com Deus, deve fazer você ver Deus de uma forma maior. De uma forma maior. E muitos de vocês sabem que eu sou apaixonado por Crônicas de Nárnia. E um dos diálogos ali de Aslan com Lucy é impressionante, porque Aslan chega, se encontra com Lucy, e Lucy vai dizer: nossa Aslan, como você está grande. E aí Aslan vira para ela e vai dizer assim: não sou eu que estou grande, é você. É você que cresceu. É você que cresceu. E ela vira para ele e fala assim: como assim, Aslan? Eu te vejo maior. E aí Aslan vai responder para ela: à medida que você vai crescendo, eu vou aparecer para você de uma forma maior. À medida que nós crescemos num relacionamento com Deus, nós vamos ver o nosso Deus de uma forma maior. Maior. Então não caia na falsa ideia de muito tempo de igreja, ou de trabalhar na igreja, é suficiente para eu ter um relacionamento com Deus. Jesus, Ele é uma fonte inesgotável, que quanto mais você se relaciona com Ele, mais você será surpreendido por Ele. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais você será surpreendido por Ele. Em Deus você vai encontrar toda a riqueza, sabe? Então, entenda, recentemente eu fui para a praia com o Jorge, e a gente chegou num momento lá que a gente ficou de frente com o mar, e eu falei assim: Jorge, você está vendo esse oceano, esse mar? Ele: tô. É grande, né? Ele: é muito grande. Jorge, estou refletindo aqui, imagina as maravilhas que tem lá dentro desse mar. A gente viu em muitos vídeos, né? Discovery e tantas outras coisas. Mas, cara, tem muita coisa mais profunda. E a gente tem medo de mergulhar. Essa é a nossa vida com Deus. A gente colocou o pé e já fica com medo. A gente caminha mais um pouco, a gente vê as águas batendo no nosso joelho, a gente já fica com medo. Mas a gente decide caminhar, aí vem batendo na cintura, aí dá mais medo ainda. Bateu no meu peito, eu já estou caindo para trás. Sabe, não é muito fácil, né? Não é muito difícil, na verdade, eu me afogar. Com poucos passos que eu dou ali na praia, já estou me afogando. Pelo meu tamanho.
mas eu sei aonde eu estou indo, eu sei quem eu vou encontrar, e eu não vou ter medo de mergulhar, para ver as maravilhas que lá estão. E eu falei para o Jorge assim: Jorge, lembra daquela música do Diante do Trono? Aí ele, lógico, né? Quem conhece o Jorge sabe que o Jorge é apaixonado por Diante do Trono. E ele fala assim, aquela música diz assim, que o oceano é como uma gota da graça de Deus. É uma gota. Se a graça é um oceano, nós estamos afogando. Aí eu falei assim: Jorge, esse aqui é só um pouco do mar que se tem por aí. Agora, cara, imagina todo esse mar, no mundo inteiro, um mundo inteiro, de águas. E a Bíblia vai dizer que a água de todo o universo cabe nas palmas da mão de Deus. Agora imagina, cara, entrar nesse oceano, nessas profundas águas, e caminhar nas mãos de Deus. Caminhar nas mãos de Deus. Então vale muito a pena. Vale muito a pena. E por isso que eu digo para vocês: ame a Deus e faça, pois o amor a Deus, todas as suas intenções. Ame a Deus e faça o que quiser, pois o amor a Deus purificará todas as suas intenções. Porque se você ama a Deus verdadeiramente, você não vai fazer aquilo que não agrada a Ele, você buscará viver por Ele. E se eu morrer, eu quero que você viva com essa verdade no seu coração: ame a Deus e faça o que quiser, pois o amor a Deus purificará os seus caminhos, te levará para caminhos da verdade dEle, do amor dEle, da boa, agradável e perfeita vontade dEle. E para finalizar, nunca é tarde para recomeçar. E sabe por que eu digo isso? Porque assim como você, eu precisei recomeçar nessa pandemia. E eu entendo que você também precisa recomeçar. Muitos estão chegando a essa conclusão que precisam recomeçar, que precisam subir o degrau, precisam mudar, melhorar, crescer, viver algo novo. E eu quero convidar você a abaixar sua cabeça aí e a refletir nessa pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? E eu quero que você cante aqui essa canção, e que ela seja uma oração do seu coração para Deus, porque há um Deus que te abraçou, há um Deus que não poupou esforços por amar você, há um Deus que tem transformado sua vida diariamente, cuidado da sua vida diariamente. Então, por amor a esse Deus, eu entrego tudo que eu sou. Me abraçou com as mãos que pintaram os céus, que criaram os céus, transformou a nossa realidade, transformou a nossa vida. Então viva por esse Deus, cresça em seu relacionamento com Deus, peça perdão pelos seus pecados e fale: Deus, eu quero recomeçar, porque Deus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Pai, eu quero orar, Deus, por todos que aqui estão, que eles tenham, ó Deus, agora, um encontro com o Senhor. É o último culto da nova geração, mas que seja um culto, Deus, marcado pela Tua presença, marcado, Deus, por aquilo que o Senhor pode fazer em nossos corações, fazendo com que a gente reflita o Teu grande amor, quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós, como o Senhor tem cuidado de nós, nos sustenta, Pai, nos mostra a Tua graça, nos leva para viver esse oceano sem fim, que está debaixo das Tuas mãos, que está sobre as Tuas mãos. Nós queremos viver algo novo, nós queremos entregar o nosso coração a Ti, pois nós sabemos, ó Deus, que no Senhor há abundância de felicidade, há abundância de alegria. Os pecados que nós tínhamos são lançados no mar do esquecimento, para não serem mais voltados e lançados à nossa cara, para nos acusar. Mas agora nós entendemos, ó Deus, que o Teu amor nos libertou. Aquele que era chamado de maldito, pelo Teu amor, pode ser chamado de bendito, de filho. E nós oramos te pedindo, ó Deus, transforma o nosso coração, nos leva a viver um relacionamento crescente contigo.
É isso que pedimos a Ti, Deus. E desde já te agradecemos. Amém.